Hoje, no Estação Mercado, vamos falar de uma profissão que tem como objetivo proteger a integridade física de trabalhadores, sejam eles de qual área for. Estou falando sobre a segurança do trabalho, que analisa com técnicas específicas de estudo os fatores que podem ser causa de doenças ou acidentes de trabalho. E tem mais. Vamos explorar o mercado de equipamentos de proteção individual, os EPIs. Nossa equipe de reportagem foi até uma loja especializada para saber sobre as tendências e as oportunidades de investimento no setor. E no quadro Job do Dia, a Vanessa Nascimento acompanhou uma parte da rotina de um técnico de segurança em uma obra. Estou numa obra hoje porque no Job do Dia não vou ser pedreira, nem engenheira, nem arquiteta não. Eu vou acompanhar um especialista em segurança do trabalho. Fique por aí, o Estação Mercado está no ar. O intérprete de Libras, Luiz Fernando, que está aqui do meu ladinho, me acompanha hoje no programa e vai deixar a comunidade surda, como sempre, bem informada sobre o assunto. Oi, Luiz. Obrigada pela sua companhia mais uma vez aqui com a gente. E quem vai nos ajudar a entender o mercado e a importância dos profissionais da segurança do trabalho é o Elton Fonseca, que é empresário e atua nessa área de segurança do trabalho. Elton, seja muito bem-vindo, viu, à Estação Mercado. Muito obrigado. Primeiro de tudo, o que é, né, Elton, exatamente segurança do trabalho? Segurança do trabalho visa avaliando as posições de qualquer trabalho, as atividades exercidas pelo trabalhador, prevenir riscos e acidentes, riscos ergonômicos, riscos físicos, químicos, biológicos. Uhum. E aí, as principais responsabilidades desse profissional do trabalho, quais são? Você podia explicar cada atividade, né? Porque acho que tem análise de risco, elaboração de procedimentos de segurança, né? Tem bastante. Isso. Treinamentos. Então, tudo começa com uma avaliação. Uhum. Existe hoje a NR1, né? A norma regulamentadora número 1, determina que é realizado um documento chamado PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Risco. Ele visa que você faça essa análise preliminar de todos os riscos que uma determinada área pode ter, né? Uhum. Então, por exemplo, se a pessoa sobe num poste, então eu faço avaliação de altura, os EPIs que ela precisa utilizar para estar preso, para que toda atividade aconteça de uma forma sem riscos à pessoa. Então, treinamento, por aí vai. A gente teve recentemente aqui mesmo, e acontece nas empresas, né, aquele treinamento de brigada de incêndio, né, que é importante também. Uhum. Então, existe a avaliação o treinamento da brigada de incêndio, tá? Uhum. Existe a avaliação dos sistemas de segurança, como, por exemplo, extintores, hidrantes, sistemas de fumaça, de detector de fumaça, sprinters, tudo isso é avaliado. Na sua área, você é engenheiro elétrico, né? Sou eletricista. Eletricista. E aí você trabalha, como é o seu trabalho voltado? Então, as empresas, a gente faz a consultoria das empresas. Então, nós vamos até a empresa, avaliamos as posições de trabalho de chama grupo homogêneo de empregados, tá? Então, por exemplo, porteiros é um grupo que faz basicamente a mesma atividade. Então, você avalia a atividade e identifica, né, quais são os possíveis riscos. Por exemplo, eu tenho uma portaria do lado de um ponto de ônibus que é super ruidoso. Então, vai ter que ter uma identificação desse ruído, tá? Para o porteiro, por exemplo, não tem como ele utilizar um protetor auricular, tá? Então, aí faz-se o rodízio. Então, nesse rodízio, é uma forma da engenharia adotar uma medida de prevenção para ele ficar exposto o menos possível. E é muito comum a gente ver ter essa segurança do trabalho em obras, né? Em alguma obra, em alguma fábrica também que corre algum risco, né, Elton? Queria que você comentasse um pouquinho nesses
em relação aos ambientes corporativos, né? Ou essas outras atividades de menor impacto, como você falou de porteiro. Então, como é que se aplica, né, esse todas trabalho? as empresas, elas necessitam de uma avaliação. Obras como a obra civil, ela tem muitos agentes, tem mais agentes de risco. Exatamente. Né? Obras, indústria química, indústria... Às vezes tem que ter mais de um técnico nesses locais também. Sim, dependendo da quantidade de funcionários, você precisa ter mais técnico. Tá? Mas além do técnico de segurança, tem que ter... Então, existe uma tabela, né, tá? Que determina qual é o SESMIT, né? Que seria o Serviço Especializado de Saúde de Segurança e Medicina do Trabalho. Essa tabela determina quantos engenheiros, quantos técnicos, quantos enfermeiros, quantos médicos têm que atuar, dependendo do grau de risco da atividade e dependendo da quantidade de funcionário. E eles têm acesso a essa tabela durante a Normalmente a quantidade de técnicos é maior do que de engenheiro. Ótimo. Porque o técnico ele tem a função de executar o que foi planejado. Então, o engenheiro avalia, faz a documentação, tá? E o técnico vai seguir aquela documentação, vai avaliar e vai dar um feedback para o engenheiro, e é um grupo que vai trabalhando em conjunto. E essa tabela, como eu perguntei antes, ele vai ter acesso durante a formação dele, durante a especialização. Quando você fez você é eletricista, mas você fez a especialização em segurança do trabalho, e aí você teve acesso a essa tabela, como é que foi isso? Na verdade, isso é uma normativa, chama norma regulamentadora. Tem todas a regulamentação separada por áreas. Legal. Mas como funciona? O engenheiro fez eu sou engenheiro eletricista, então eu fiz a faculdade. Tá. Elton, a gente vai dar mais detalhes no próximo bloco, a gente vai ter que dar uma pausa aqui, ó. A gente vai falar muito ainda sobre esse assunto, sobre cursos, formação, viu? Então fique por aí, a gente vai dar essa primeira pausa aqui no programa e já a gente volta para falar mais um pouco sobre o mercado de segurança do trabalho. Ela foi saber como é a atuação e quais são as responsabilidades desse profissional em campo. Todos os detalhes você acompanha depois do intervalo. Estamos de volta com a Estação Mercado e hoje estamos falando sobre o mercado de segurança do trabalho. E olha só, eu abro esse bloco falando sobre o mercado brasileiro de equipamentos de proteção individual, mais conhecido como EPI, que apresentou um crescimento relevante para o ano de 2023, viu? O aumento foi de 5% em relação ao ano de 2022, elevando o valor de 17,3 bilhões de reais para 18,2 bilhões de reais, segundo a Animaseg. A Vanessa Nascimento foi conversar com o responsável de uma loja especializada nesse ramo e vai trazer para a gente todas as informações. É com você, Vanessa. Oi, Fernanda. Quando a gente fala aí em segurança do trabalho, a gente lembra o quê? De equipamento de segurança do trabalho, né? EPIs. Eu tô aqui com o Pedro Henrique, que trabalha numa loja que é especializada nesse segmento. Pedro, obrigado por nos receber. Me fala um pouquinho. A loja funciona, é uma consultoria e também tem os equipamentos, né? Isso mesmo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui na loja. Nós vendemos EPI, distribuímos os EPIs aqui na região de São José dos Campos, mas a gente é voltado para a área também de consultoria no EPI também, para ver se a empresa está utilizando o EPI correto, se os colaboradores realmente estão assegurados da sua vida, da sua saúde durante o trabalho e tudo mais. Agora, para quem está lá em casa pensando assim, nossa, é fácil investir nesse mercado, nesse segmento. Vocês estão no mercado há mais de 20 anos, nesse segmento de equipamento de segurança são quase 8 anos já, né? Como que tudo começou? Como que você orienta as pessoas? É fácil montar uma loja?
Olha, não é fácil, é um pouquinho complicada a barreira de entrada, principalmente se você quiser comprar direto dos fabricantes, é um pouquinho complicada. Tem que trabalhar com uma questão de prazo, tem fabricante que entrega em 4 dias, tem outros que demoram 180 dias para entregar. Então, a barreira de entrada é um pouquinho complicada, mas depois vender para o mercado, para empresas, é muito bom, é vantajoso. Você é mais fácil atender o público final, a pessoa física, ou direto à empresa, porque você atende esses dois públicos também, né? Isso, nós vendemos em balcão, vendemos também online, marketplaces e vendemos também para a empresa. O público mais fácil para a gente fazer a venda geralmente é para a empresa, porque a gente consegue oferecer um atendimento especializado com o técnico. Mas todos os públicos são bem legais e bem bons de atender, sim. Tá certo, Pedro, obrigada, viu? Fernanda, é isso, um trechinho aqui, já que você está falando aí no estúdio sobre segurança do trabalho, a gente trouxe aqui os equipamentos, algo muito importante, né, quando a gente fala em segurança do trabalho, os EPIs. E daqui a pouquinho eu ainda vou conhecer uma obra para poder ver como que funciona realmente esse equipamento, esses equipamentos, né, no dia a dia. O funcionário, será que usa esse tipo de equipamento? É daqui a pouquinho no Job do Dia. Muito bom, Vanessa. Pedro, muito obrigada, viu, por receber a Vanessa, o nosso cinegrafista Péricles aí na sua loja. Voltando o nosso papo aqui no estúdio com o Elton Fonseca, que é empresário e atua na área de segurança do trabalho, que está ajudando a gente a entender melhor esse mercado. Muito bacana, né, Elton? É um mercado que está crescendo, as pessoas estão especializando, né, as empresas, né, inovando, né, tem essa parte de inovação dos equipamentos. Aí você veio vendo essa melhora nesse decorrer do tempo, você está há 10 anos na área, né? Sim, existe a melhora, né? Mas porque muita coisa está acontecendo, muitas normas estão sendo atualizadas, então a gente tem que fazer uma atualização constante. Né? Então isso reflete no mercado. Sobre a questão da formação, né, da faculdade, queria que você contasse um pouquinho, né, quais são as formações necessárias para atuar nessa área, né? Você tem cursos de especialização também, me conta. Sim. Como é que é? Então, o engenheiro, ele se forma, né? Então, o engenheiro e arquiteto, ele pode fazer um curso de especialização em segurança do trabalho. É uma pós-graduação. E só a partir daí ele tem os 2 registros no CREA, tá? Da sua especialização básica, né? E da especialização. A segunda... E aí tem os técnicos que fazem cursos técnicos, tá? A única coisa que a gente tem que prestar atenção é que os cursos têm que ser certificados pela MEC, né? Porque tem muito curso hoje em dia que é... A distância, né? Você estava comentando. Né? E aí, às vezes você faz um curso e ele não é certificado pelo MEC, você perdeu todo o seu tempo, né? Então, tem que prestar atenção nisso daí. E o legal é que não só essas pessoas, né, que trabalham na parte de engenharia ou de arquitetura, em obras, em ambientes corporativos, esses técnicos podem trabalhar também, né? Sim. Como é que eles atuam nessas áreas? Em hospitais, né, também, certo? Hospital, padaria, supermercado, todas as áreas, até por exemplo, um escritório que você faz uma contabilidade, só de você ter a pessoa sentada na mesa, ela tem que ser observada certas questões ergonômicas. Existe uma normativa para isso, né? Que vai definir a altura de monitor, descanso de mão, apoio de pé, tem toda quantidade de lumens que a pessoa que ela tem, né? Disponível. Sim. Então a gente faz uma avaliação completa em todos esses aspectos, para garantir a segurança da pessoa, mesmo que seja, por exemplo, o risco dela ficar sentada por longos períodos de tempo. Exatamente. A título de curiosidade, quero trazer aqui para vocês que a remuneração desses profissionais da área de segurança do trabalho varia conforme o cargo e a região do país, tá? De acordo com os principais sites de recursos humanos e vagas no Brasil que a nossa produção apurou aqui, a média salarial de um técnico em segurança do trabalho pode variar de R$ 2.080 a R$ 4.250. E o setor que oferece mais, né, na verdade, os salários mais atrativos são os da indústria, com média de R$ 4.200,
seguido da construção civil com salários em torno de R$4.000. É isso, né? Se especializando, entrando, né, nessa área e vendo os setores que tem mais demanda. Hoje aqui na região você vê um crescimento dessa área? Sim, bastante. Principalmente nas obras? É que assim, como eu comentei, a questão de uma obra civil, ela tem muitos aspectos que no escritório são menores, né? Então, obras com grande volume de pessoas, com maquinário pesado, tudo vai incrementando o grau de risco. Então, precisam de mais pessoas para fiscalizar. Porque o grande problema da área é que você mudar a mentalidade do funcionário, porque você está lá para fazer a prevenção da vida dele. Exatamente. A gente está cuidando da vida dos outros, né? E essa quantidade de EPIs que às vezes são necessários, as pessoas não gostam de utilizar, principalmente quem pessoas com um grau de escolaridade mais baixo, e quem é mais antigo na área. Tem muita dificuldade de você romper essa barreira e utilizar a proteção para ele mesmo. Exato, tem uma resistência, né? Então Existe. A pessoa tem que ter o jogo de cintura ali, ter uma boa comunicação com vários tipos de trabalhadores, né? Desde empresas mais altas, né? Empresas de um escalão maior, até pessoas que estão em obras, né? Que, como a gente vai ver no próximo bloco. Pois é, Vanessa Nascimento, como comentou aí no nosso VT, né? Que ela volta para falar do quadro Job do Dia. Então a gente vai dar uma última pausa aqui no programa e na volta tem Job do Dia com a Vanessa, que acompanhou, sabe quem? O trabalho do Elton, sim, em uma obra aqui na cidade. Ela foi saber como é a atuação e quais são as responsabilidades desse profissional em campo. Todos os detalhes você acompanha depois do intervalo. Estamos de volta com Estação Mercado e agora, nesse último bloco, vamos ver a Vanessa em ação no Job do Dia. Ela acompanhou um dia de trabalho do Elton. Vamos ver. Oi, Fernanda, você tá com o Elton aí no estúdio, mas antes ele me recebeu em uma das obras que ele tá fazendo vistoria e eu vim acompanhar no Job do Dia de hoje o dia a dia, um pouquinho desse trabalho do Elton. Elton, obrigada, viu, por me receber aqui na obra. Para começar, o que eu tenho que fazer? Primeiro tem que usar os equipamentos de proteção, que é um capacete nesse caso, um óculos de segurança. Como não está tendo equipamento, máquinas funcionando, então pode ficar sem o protetor auricular. Querendo ou não, eu tenho que usar. Sim. Por que é importante, Elton? Porque a gente vai circular numa obra, e numa obra, essa é uma obra de civil, então tem diversos elementos que podem ou cair de uma soleira, ou pisar em algum lugar, então uma bota de segurança também seria interessante. E é importante a gente estar sempre prevenido, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Vamos lá, Fernanda? Então, Elton, aqui na obra tem vários detalhes, né? Sim. O que aqui especificamente você tem que acompanhar? Por exemplo, a gente está vendo o pedreiro, ele está chapiscando a parede, tá tudo certinho aqui com ele? Então, ele está fazendo uma questão de chapisco. O andaime a gente tem que observar sempre se ele está bem travado no chão, né? Quando é um equipamento segura aí. Quando é um equipamento andaime que tem rodinha, a rodinha tem que estar travada, tá? Plenamente nivelado, ok? Equipamentos, material solto, a gente precisa ou travar ou colocar um anteparo lateral para que ela não venha a cair. No caso aqui é baixo, mas se essa obra fosse mais alta, então precisariam mais lances de andaime. Então aqui, isso daqui que está deitado, tem que colocar aqui pelo menos fazer uma barreira para essas ela tem ferramentas. Você arruma aqui pra gente, por favor?
Só para as ferramentas não caírem. Para que não haja, não Agora, haja uma queda Elton, lateral. Ele foi super solícito com a gente, já colocou. Qual que é a maior dificuldade na obra com relação ao equipamento de segurança? Os funcionários, eles recebem bem isso? Então, alguns sim, outros não. Né? Na verdade, a mudança de consciência da utilização dos equipamentos é o mais difícil, porque a gente tem que mudar a mentalidade do funcionário para que ele utilize os equipamentos que vão proteger a vida dele mesmo. Uhum. O equipamento de segurança nada mais é para a própria segurança do funcionário, Sim. né? Então, por exemplo, a gente vê o Leandro, ele está com o protetor auricular, né? Um abafador, Sim. tá usando capacete. Sim. Tem as trenas dele tá presa. Então, se ele tivesse um martelo, é que ele baixou aqui, mas se ele tivesse que fazer alguma furação, colocar algum prego, alguma outra madeira, ele teria que estar com um cinto de carpinteiro, onde ele coloca todos os equipamentos travados nele. Para não ficar solto e ficar de fácil acesso. Uma equipe compõe a segurança do trabalho, pode ter vários profissionais, é isso mesmo? Sim, Você falou sim. engenheiro, tem... Sim. Quais são os profissionais que ocupam esse espaço? O SESMIT, é o Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, ele é composto por engenheiro, por técnico, por enfermeiro e por médico do trabalho. Esses elementos, essas pessoas, elas têm necessidade de que a empresa tenha esses profissionais de acordo com o número de funcionários que ele tem e do grau de risco que cada empresa tem. A gente vai mostrar para vocês, por exemplo, o Luciano. Ele está fazendo um corte aqui. Ele tá muito maluco, né, Luciano? Aqui sem óculos, sem capacete. Luciano, seu equipamento está aqui. Vou pedir uma gentileza, você pode colocar, por favor? Posso. É importante, isso, né? Quando a gente chega assim pro funcionário, coloca... Porque, por exemplo, ele está cortando a parede, pode ir poeira no olho, pode ter um acidente, né? Poderia, por exemplo, vir algum resquício da furação dele, da perfuração que ele está fazendo, e algum pedaço do próprio bloco ou cimento desprende e venha no olho dele. É comum também na parte de carpintaria, quando você vai pregar um prego e o prego voltar, existe algumas condições de risco. Aqui foi só uma ideia do que como funciona um técnico de segurança do trabalho, um especialista em segurança. A gente está numa obra, né? A gente falou especificamente dessa obra. Sim. Mas o Elton, que está aí no estúdio, né? Daqui a pouco vai falar sobre muitas outras coisas, Sim. porque segurança do trabalho abrange muita coisa, né? Sim. Tem indústria, tem empresa, não é só uma obra civil, né, Não, Elton? até num escritório que só tenha mesa e cadeira, um computador, existe alguns riscos que a gente tem que fazer a avaliação. Então tá, Elton, obrigada, viu? Ó, Fernanda, vou ficando por aqui, foi só um exemplo. Aí no estúdio o Elton vai falar muito mais, viu? Tchau, tchau, até o próximo Jovem do Dia. Tchau, até mais. Muito bom, Vanessa e Cinegra. Rafael, muito obrigada, viu, por registrar esse momento do trabalho, né, em ação do Elton, que está aqui no estúdio com a gente, que é empresário e atua na área há mais de 10 anos aí da segurança do trabalho, né, Elton? Eu acho que é importante a gente reforçar, né, a partir do que a gente assistiu no Job do Dia, das responsabilidades desse profissional, né? Principalmente quando está em uma obra civil também. E como você falou, a gente viu, né, essas pessoas trabalhando, né, às vezes não tem uma escolaridade, então precisa ter jeito, né, maneiras de chegar e falar da importância de um equipamento, né, de proteção individual. Sim. Dos EPIs. Na verdade, é um treinamento contínuo. E você tem que conscientizar, é o mais difícil. Mas, no caso ali, a gente fez um funcionário que não estava utilizando, normalmente está utilizando, porque tem que pegar no pé e fazer essa conscientização contínua. Mas eu acho que o mais difícil mesmo é você explicar
que aquela proteção é para ele mesmo. A prevenção é da vida dele, né? Essa conscientização para esses trabalhadores, né? Sim. E independente de qual setor for, né? Sim. É um diferencial, além disso, dessa formação. O que mais esse profissional, esse técnico em segurança do trabalho, né? Esse profissional que quer entrar nessa área precisa ter de diferencial? Falar bem em público, o que mais? Ter uma boa comunicação? Tem que se comunicar bem, tem que ter jogo de cintura, né? Tem que... Como que eu falo? Com você, nas suas experiências, né, como eletricista, você já teve alguma situação que você aprendeu com aquilo? Muita gente sofre por não escutar, né? Então, só que, por exemplo, na questão elétrica, você não pode ter erro, porque um erro é fatal. Uhum. Então, por exemplo, se fala de ruído, de não usar o protetor auricular, vai gerar uma insalubridade, né? Ou seja, acontece uma doença ao longo do tempo. Mas, por exemplo, uma explosão, questões elétricas, um erro é fatal. Fatal, exato. É a periculosidade, né? Uhum. Elton, o que você mais pode dizer para a gente sobre essa questão do trabalho, né? Como você falou, se acontece um acidente, qual que é o procedimento, né, para as pessoas que não têm conhecimento, aproveitando esse assunto? Então, a empresa tem a obrigação de abrir uma CAT, que é uma comunicação de acidente do trabalho, tá? Isso daí gera-se um evento que no E-Social chama S2210, que é essa comunicação. É importante você fazer uma avaliação, uma investigação desse acidente para entender o que no processo falhou. Né? Porque quando você faz um processo, você chama APR, você faz uma avaliação preliminar de risco. Então você avalia todo aquele fluxo da atividade e com base nisso você vai fazer as prevenções. O que não é possível fazer prevenção usando EPI, você modifica ela na forma de engenharia, tá? E aí, quando tem esse CAT, alguma coisa falhou. Exato. Então, você tem que fazer uma investigação e verificar onde teve o erro. Ótimo. Elton, muito obrigada, viu, por esclarecer todas essas informações, né, valorizar, né, mais ainda um profissional como esse em todos os ambientes de trabalho, né, é necessário, né, quase todos, mas sempre é necessário, e até a gente saber da importância, né, de ter esse profissional aí. Muito obrigada, viu, por vir até o estúdio e mostrar pra gente tudo isso, participar do Job do Dia, principalmente. É isso, gente. Estação Mercado de hoje fica por aqui. Quero agradecer a companhia do Luiz Fernando, que estava aqui do meu ladinho, trazendo todas as informações para a comunidade surda e, lógico, a sua companhia também durante todo o programa de hoje, viu? Te vejo no próximo. Tchau.